Olá, sejam todos bem-vindos a esta videoaula e hoje nós vamos falar sobre a equação reduzida da reta. Toda a equação na forma y igual mx mais n, onde o m é o coeficiente angular que indica a inclinação da reta e o n é o coeficiente linear, significa onde a reta corta o eixo y. Podemos determinar a equação reduzida da reta através da equação geral da reta genérica, ax mais by mais c igual a zero. Para isso, basta isolar o y. Quando você isola o y na equação geral, então aqui nós temos o termo by, então ele vai ficar by igual. Isolar é colocar antes da igualdade, então vai ficar by igual. Esse ax aqui, que está positivo no primeiro membro, vai passar para o segundo membro, menos ax. O mais c vai passar menos c. E agora esse b, que está multiplicando o y, eu vou passar dividindo tanto a quanto o c aqui, ok? Então vai ficar y igual a menos a sobre bx menos c sobre b. Como que nós vamos fazer agora? Então eu vou pegar essa parte aqui, ó, menos a sobre b, eu vou chamar isso aqui de m. Então aqui no caso aqui, ó, eu vou substituir menos a sobre b por m e vou substituir menos c sobre b por n. E aí fazendo a substituição nessa equação aqui, vou repetir ela aqui, e aí eu vou fazer essa substituição aqui, ó, no lugar do menos a sobre b, eu vou substituir por m, e no lugar do menos c sobre b, vou substituir por n. Então, a equação vai ficar y igual mx mais n, certo? Então, essa aqui, ó, é a equação reduzida da reta, ok? Muito bem. Agora, na equação reduzida, nós temos os coeficientes angulares, que é representado por m, que é o coeficiente, ou seja, é o número que acompanha x, e o n, que é o número isolado, certo? Que é uma constante. No plano cartesiano, nós podemos observar duas situações. Se o m, que é o coeficiente angular, ele for maior que zero, ou seja, se ele for positivo, a reta ela é crescente. Então, nós temos aqui um exemplo de um gráfico. Então, essa reta aqui, ó, ela é crescente. Então, quando você encontra a reta aqui, ela cresce. Então, isso aqui é crescente. E esse ponto aqui, onde a reta cortou o eixo y, é que vai ser o nosso coeficiente linear, que é o n. E aqui, tá vendo aqui, ó, a reta formou um ângulo aqui com o eixo x. Então, se você pegar aqui no eixo x e for até a reta, então aqui vai formar um ângulo. Eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. Então, quando você calcula a tangente desse ângulo, aí você acha o valor do coeficiente angular m, certo? Então, esse aqui é um ângulo que é formado que determina a inclinação da reta, ok? Se o m for menor que zero, significa que a reta ela é decrescente. Então, ó, você encontrou a reta aqui, ó, sempre a gente analisa no sentido da esquerda para a direita, encontrou a reta, desceu. Quando desce, a reta é decrescente, tá? Da mesma forma, onde a reta corta o eixo y, nós temos o coeficiente linear, que é o n, e aqui nós temos o ângulo alfa formado do eixo x até a reta. E aqui, através da tangente desse ângulo aqui, é que a gente calcula o valor do coeficiente angular da reta. E aqui foram um exemplo de duas retas, né? Essa primeira aqui é da reta y igual a x mais 2, e essa reta aqui é a reta y menos x mais 2. Esse ângulo aqui determina o coeficiente angular. Então, o m, que é o coeficiente angular, vai ser igual a tangente de alfa, ok? Então, se a reta passa pelos pontos A e B, formando a equação reduzida da reta y igual a mx mais n, então o m é. Então, nós vamos ver agora como que a gente vai encontrar esse m aqui, tá?
Então, eu tenho aqui ó, uma reta, certo? Tenho aqui o plano cartesiano, tenho essa reta. Essa reta, eu tenho aqui um ângulo α1, que formou aqui com o eixo X, e eu tenho dois pontos aqui, o ponto A, que eu tenho as coordenadas XA e YA, e tenho aqui também o ponto B, com coordenadas XB e YB. Então, se vocês observar bem, se eu traçar uma paralela aqui, ó, passando por A, paralela ao eixo X, e traçar uma outra paralela aqui, ó, em Y, então o ponto de encontro dessas duas paralelas, então isso aqui vai formar um triângulo, certo? É esse ponto de encontro que eu chamei de ponto C, e isso aqui vai formar um triângulo retângulo. E esse ângulo aqui, ó, α1, como essa reta aqui, que passa pelo ponto A e pelo ponto C, é paralela ao eixo X, então esse ângulo α1, ele é congruente a esse ângulo α. Congruente quer dizer que tem a mesma medida, ok? E se vocês observarem aqui, ó, do lado oposto a esse ângulo, ou seja, o segmento BC, ele vai ser o cateto oposto a esse ângulo aqui. Isso aqui no estudo de trigonometria, porque aqui, ó, no ângulo C aqui, isso aqui forma um ângulo reto, certo? Então, eu tenho um triângulo retângulo, então eu posso aplicar as razões trigonométricas. Já o lado aqui, ó, do segmento de A até C, isso aqui em relação ao ângulo vai ser o cateto adjacente. Então, eu vou ter aqui o cateto oposto e o cateto adjacente. Para calcular o valor desse segmento aqui de B até C, então, eu vou fazer aqui a diferença do YB menos o YA. Então, quando eu faço essa diferença aqui, ó, YB menos YA, eu vou achar o comprimento desse segmento aqui, ou seja, eu vou achar o lado BC. Então, ele é representado por YB menos YA. Da mesma forma, eu vou fazer com relação ao segmento AC. Então, projetando ele aqui para o eixo X, então, para descobrir o comprimento desse segmento, qual que é esse segmento, então eu vou pegar XB menos XA, que está aqui, ok? E aí, fazendo isso, eu posso jogar aqui na forma para determinar o coeficiente angular formado por esse ângulo alfa aqui. Então, como a gente já viu, então vai ser a tangente desse ângulo, certo? Tangente do ângulo alfa, aplicando aí as razões trigonométricas, e a fórmula da tangente vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, em relação a esse ângulo, cateto oposto vai ser YB menos YA. Então, no lugar do cateto oposto aqui vai vir YB e YA. E do cateto adjacente vai ser o XB menos XA. E com isso, nós concluímos a fórmula para poder calcular o coeficiente angular quando você tem dois pontos conhecidos num plano cartesiano, ok? Então, para calcular o coeficiente angular, a fórmula é m igual YB menos YA sobre XB menos XA. Então, no primeiro exemplo, está pedindo aqui, determine a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A, 1 e 1 e B, 3 e 5. Então, tem três formas de fazer isso aqui. Pode ser através do determinante, através de sistema, ou usando os coeficientes, angular e linear. Esse primeiro exemplo aqui, eu vou demonstrar os três modos, fazer das três formas. A partir do segundo exemplo, eu vou usar sempre o determinante, mas aí você pode escolher aquele que você achar mais fácil. Então, vamos aqui ao primeiro modo, né? Para você calcular aqui. No caso aqui, utilizando o determinante. Então, eu vou fazer aqui, pegar esses pontos. O primeiro ponto que eu vou colocar aqui é o x e o y. Depois eu vou pegar um dos pontos, vou pegar esse ponto A, 1 e 1, colocar aqui. Vou pegar o ponto 3 e 5, colocar aqui. Na terceira coluna, eu vou colocar 1, tá? E aí, pela regra de Sarri, que é a regra de resolver o determinante, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, vou repetir essa primeira coluna, x1 e 3 aqui. E a segunda coluna, y1 e 5. Vou repetir ela aqui. Tudo isso tem que ser igual a zero, para poder calcular a equação geral da reta, que
Está naquela condição de alinhamento dos 3 pontos, ok? Agora, eu vou fazer a multiplicação das diagonais principais aqui, ok? Então, fazendo a multiplicação x vezes 1 vezes 1, vai dar x. Y vezes 1 vezes 3, vai dar 3y. 1 vezes 1 vezes 5, vai dar mais 5. E agora eu vou multiplicar a diagonal secundária. 3 vezes 1 vezes 1, vai dar 3. 5 vezes 1 vezes x, vai dar 5x. Aí vem para cá, menos 5x. Porque a diagonal secundária, sempre o sinal é trocado. Então, se o sinal aqui da multiplicação der menos, vem para cá mais. Se o sinal aqui der mais, vem para cá menos. Tá? E a última diagonal, 1 vezes 1 vezes y, vai dar y. Vem para cá, menos y. Isso aqui igual a zero. Então, nós já fizemos aqui, ó, diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, agora é só reunir os termos semelhantes. Eu tenho aqui x menos 5x, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior, vai dar menos 4x. 3y menos y vai ser mais 2y. Mais 5 com menos 3, sinais diferentes, diminui, conserva o sinal do maior, vai dar mais 2. Isso igual a zero, ok? Então, agora, eu tenho que transformar na equação reduzida. Na equação reduzida, eu tenho que isolar o y. E, do lado do y, eu tenho um 2 aqui. Tá? Então, se eu fizer a divisão de toda a equação por 2, eu já vou chegar no y aqui. Tá? Eu posso fazer isso. Então, fazendo a divisão, menos 4 dividido por 2, isso aqui vai dar menos 2x. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes y dá y. 2 dividido por 2 vai dar mais 1. Isso igual a zero. E agora eu vou isolar o y. Tá? Y igual. Esse menos 2x vai passar para o segundo membro, mais 2x. E o mais 1 vai passar para o segundo membro, menos 1. Então, está aqui o primeiro modo que nós fizemos aqui para determinar a equação reduzida da reta que passa por esses 2 pontos, usando o determinante, ok? Agora vamos fazer o segundo modo, ok? No segundo modo, eu vou calcular o coeficiente angular e depois o coeficiente linear n. E aí, com os 2 valores calculados, aí eu monto a minha equação. Para calcular o coeficiente angular, nós já vimos a fórmula anteriormente. Tá? A gente tem que usar a fórmula yb menos ya sobre xb menos xa para calcular o coeficiente angular. Quem é yb? Então, vou lá no ponto B, lá no y, então o valor aqui é 5. E o y, a vale 1. Então, vai ficar aqui 5 menos 1. Nessa parte de baixo, xb menos xa. X de B vale 3, x de A vale 1. Então, vai ficar 3 menos 1, que é xb menos xa. 5 menos 1, isso aqui vai ser 4. 3 menos 1 vai ser 2. Fazendo a divisão de 4 por 2, vai ser 2. Então, eu tenho aqui o meu coeficiente angular. Então, m vale 2. Agora, eu vou calcular o coeficiente linear. Como que eu faço para calcular ele? Eu tenho que escolher um dos pontos para substituir na equação reduzida. No caso, eu vou pegar o ponto A, que é mais fácil, né? Os valores são 1 e 1. É mais fácil de fazer as contas com eles. Aí eu vou pegar a minha equação reduzida, y igual mx mais n, que a gente já viu a demonstração anterior como chega nela. E agora, substituindo os valores do ponto x e y e do coeficiente angular m, que eu achei aqui nessa equação. Então, o y aqui é 1, o m é o coeficiente angular que a gente acabou de calcular, que é o 2, o x é o do ponto, que vale 1, mais o n. E aí, esse 1 aqui continua, 2 vezes 1, isso aqui vai dar 2, mais n. Agora, eu vou passar esse n para o primeiro membro, com o sinal trocado, o 2 aqui continua, e esse mais 1 vai passar menos 1. Aqui, 2 menos 1 vai ser igual a 1. Como o n está negativo, eu vou multiplicar por menos 1, para ele ficar positivo. Então, é só trocar o sinal. Então, n vai ser igual a mais 1, fica menos 1.
Então, achamos agora o coeficiente linear e a gente tem o coeficiente angular. Então, nós já temos o m e temos o n. Então, agora é só montar a equação, certo? Para determinar a equação, eu vou copiar a fórmula geral da equação reduzida. Então, vai ficar y igual, o m vale 2, então substitui o m pelo 2, e o n vale menos 1. Então, mais aqui com menos, então esse aqui vai ficar menos 1, certo? Esse mais aqui é o da fórmula e esse menos é o do menos 1 aqui. Então, fazendo mais vezes menos, vai ficar menos. E 2 vezes x vai ficar 2x. Então, vai ficar y igual 2x menos 1. Essa é a equação reduzida. É a mesma equação que nós achamos no primeiro módulo. Tá? 2x menos 1. Ok? Vamos agora ao terceiro módulo. Substituindo os dois pontos na equação genérica, que é y igual mx mais n. Então, vou pegar aqui o primeiro ponto. Substituir o x e o y na equação. Então, o y aqui é 1, o m continua, o x é 1, substitui x por 1, e o n continua. Fazendo aqui a multiplicação, m vezes 1 vai dar 1m, ou simplesmente m, mais o n. Então, vou fazer a troca aqui, como as variáveis ficam no primeiro membro e os números no segundo, então eu vou fazer a troca de tudo aqui, porque aí não precisa fazer a mudança de sinal, não precisa trocar o sinal. Então, vai ficar m mais n igual a 1. Bom, agora eu vou pegar o ponto B, 3 e 5, e vou fazer a mesma coisa. Pegar a equação, o y aqui vai ser 5, o m eu não tenho, continua, o x vale 3, substitui por 3, mais o n. Então, 5 vai ser igual. M vezes 3 vai dar 3m, mais n. Vou fazer a mesma coisa, vou trocar de membro aqui para as variáveis ficar no primeiro membro. Então, 3m mais n igual a 5. Bom, agora eu monto um sistema com essas duas equações aqui, certo? Eu vou montar um sistema com essa primeira equação e com a segunda equação. A questão da ordem das equações aqui, tanto faz. Você pode pegar essa ou a ordem aqui não altera em nada. Depende da sua preferência e do que você achar mais fácil. Para mim resolver, eu vou multiplicar essa de baixo por menos 1. Por quê? Se eu tiver o menos aqui, eu já posso cancelar o n usando o método da adição aqui. Então, fica mais fácil. Então, eu já vou, essa primeira equação, copia ela, eu vou copiar ela aqui em cima, do mesmo jeito. E essa de baixo, eu vou multiplicar por menos 1. Então, é só trocar os sinais. Então, vai ficar menos n igual a menos 1. E aqui, eu vou aplicar a regra do jogo de sinal. 3m menos 1m vai ser igual a 2m. Esse n mais n com menos n, isso aqui cancela, certo? Eu posso simplificar isso aqui. E aí o 5 menos 1 vai ser igual a 4. E aí esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo o 4. E aí fazendo a divisão de 4 por 2 vai dar 2. Então, eu achei o m igual a 2. Para mim achar o n, eu vou copiar qualquer uma das equações. Vou copiar essa de baixo aqui, que é mais simples, né? E no lugar do m, vou substituir por 2. O n continua igual a 1. Então, vou isolar o n agora. Então, n vai ser igual. Esse 1 continua. E o mais 2 passa para cá, menos 2. E aí, sinais diferentes diminuem, conserva o sinal do maior. Então, isso aqui vai dar 2 menos 1 vai dar 1, com o sinal menos, menos 1. Achei o n. Então, agora eu vou fazer o quê? É só pegar a minha equação reduzida da reta e substituir o m por 2 e o n por menos 1, para poder achar a equação reduzida da reta. Então, o m é 2, então vai ficar 2x, e o n é menos 1. E chegamos na mesma equação que nós achamos nos 3 módulos. Então, vocês têm aí, no primeiro exemplo, eu resolvi pelos 3 métodos, pelas 3 formas, tá? Só que a partir do segundo, eu só vou resolver por um dos métodos, usando o determinante, que ele é mais rápido
Mas aí depende da sua opção, tá? Tem aí as 3 formas de resolver. Cabe a você escolher a que achar mais fácil, ok? Muito bem, pessoal. Espero que tenha entendido. Se não, volte e assiste o vídeo novamente. Se ainda ficar dúvida, escreva nos comentários logo aqui abaixo do vídeo que eu respondo assim que possível. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Obrigado.